Se o meu bebê mostrar resistência a um alimento específico, quantas vezes devo tentar reintroduzi-lo antes de decidir que ele realmente não gosta? Existem técnicas ou abordagens recomendadas para apresentar alimentos que meu bebê inicialmente rejeita? Bem-vinda, mamãe! Hoje estou aqui para falar sobre um tema que sei que muitas de vocês enfrentam: as reações e preferências dos nossos bebês quando começamos a introdução alimentar. É normal se preocupar com isso, mas estou aqui para ajudá-las a entender e superar essas dificuldades. Sou o Dr. Vinícius, pediatra com experiência de mais de 30 anos e ajudo mamães de primeira viagem a realizarem a introdução alimentar com muita praticidade, variedade de sabores e livre de confusão. A primeira coisa que precisamos entender são as preocupações comuns quando nossos bebês rejeitam certos alimentos. Alguma vez você já passou por essa situação? É completamente normal. Os bebês têm suas próprias preferências e reações. O importante é não desistir. Vou explicar mais sobre as reações naturais dos bebês nesse momento. Precisamos lembrar que quando iniciamos a introdução alimentar da comidinha sólida, o bebê vai subitamente mudar de um tipo de alimento que era líquido, com pouquíssima variação de sabor e cheiro, com a mesma temperatura, que é o leite materno ou a fórmula infantil, para uma explosão de sabores, cheiros, cor, textura, consistência e temperaturas diferentes. Isto é uma mudança e tanto. E assim como nós, os bebês já têm traços de personalidade. Podem ser mais curiosos, mais ousados, mais tímidos ou introvertidos. E isso vai se refletir na melhor ou pior aceitação da papinha. Outro aspecto importante é a expectativa exagerada da mãe. Sempre falo para as mães que poucas coisas deixam uma mãe ou um pai tão angustiados ou estressados quanto a recusa alimentar. Não é uma angústia boba, não. Os pais acham de verdade que a criança vai passar fome, vai emagrecer e ficar doente. E a mãe se sente a pior cozinheira do mundo e conforme a não aceitação dos alimentos, o estresse vai aumentando. Importante lembrar, e isto vale para todos nós, ou deveria valer, né? Que para comermos devemos estar com fome. O bebê de 6 meses que vinha mamando já num certo ritmo a cada 3 horas, já tem um bom treinamento de autossaciedade. E os bebês não têm gula. Então não adianta oferecer a papinha do almoço se o bebê mamou há pouco mais de 1 hora. Ele não terá fome. Simples assim. Além disto, nessa idade, como o bebê adquiriu a capacidade de sentar sem apoio, um novo mundo se revela para ele. Agora ele consegue ver as coisas sobre outras perspectivas, ele tem um maior controle dos braços e das mãos e vai ter o seu interesse desviado para tudo que possa tocar e explorar. E é perfeitamente normal que ao provar este ou aquele alimento, o bebê tenha preferências por um ou por outro. Essas situações podem afetar o nosso dia a dia e até a forma como enxergamos o futuro. A resistência alimentar dos bebês pode ser desafiadora, mas lembre-se de que você não está sozinha. Certa vez, acompanhei o caso de um bebê cuja mãe iniciou a introdução alimentar aos 6 meses, mas o bebê não aceitava colocar nada na boca. No máximo, experimentava e cuspia. E isto continuou até os 10 meses de idade. Sim, a mãe ficou na tentativa e o bebê na recusa por 4 meses. A mãe quase foi parar no psiquiatra. O momento da refeição passou a ser estressante. Horas antes, a mãe já tinha palpitações e ficava muito irritada, era um momento tenso. Às vezes, felizmente em casos raros, acontece de o bebê demorar tanto tempo assim. Mas percebam que estamos falando de duas pessoas, mãe e filho, ou pai e filho.
E isso envolve, portanto, não só a nova fase de descobertas do bebê, mas também a carga emocional, as angústias, a história cultural e alimentar, a personalidade da pessoa que está dando a alimentação. Nesse caso em que comentei, acabei descobrindo depois de muita conversa que após poucas semanas do início da introdução alimentar e diante da recusa do bebê, a mãe acabou forçando a colherzinha para dentro da boca do bebê, machucando um pouco. Isso criou no bebê um trauma, associando comidinha com dor. Por isso levou meses para aceitar e experimentar novamente os alimentos. Outra coisa comum de acontecer é que no afã de fazer o bebê comer a qualquer custo, como se a vida dele dependesse daquilo, começam os famosos truques ou circo para distrair a criança e assim fazê-la comer. Começa com o inocente, olha o aviãozinho, e infelizmente vai parar no celular, tablet ou televisão com desenhos e musiquinhas para distrair. Esses métodos criam um verdadeiro monstrinho que só passará a comer se tiver circo, ou seja, distração. Vejam que estamos falando aqui de crianças sem problemas neurológicos ou transtornos de desenvolvimento, porque nesses casos muitas delas têm dificuldades alimentares inerentes ao seu problema. O médico Dr. Adolfo Menezes de Mello, em seu livro Psicossomática em Pediatria, cita vários casos de transtornos alimentares que crianças desenvolvem por causa de uma introdução alimentar traumática. Me marcou muito o caso de duas meninas gêmeas que passaram a ter crises de vômitos após almoço ou janta. O interessante é que eram as duas. Depois de muito tempo em investigação com um gastro, com outros médicos, descobriu-se que a mãe forçava a alimentação, causando fobia e traumas alimentares. Essas meninas só vomitavam quando era a mãe que dava a comida, com outra pessoa não vomitavam. Maluco, não é? Vamos explorar como enfrentar essas dificuldades pode impactar positivamente o desenvolvimento dos seus bebês. Agora vamos falar de soluções. Neste vídeo, quero oferecer estratégias práticas para reintroduzir alimentos e superar a resistência dos bebês. Estratégia número 1: a introdução gradual. Uma abordagem eficaz é introduzir o alimento rejeitado gradualmente. Por exemplo, se o seu bebê não gostou de brócolis da primeira vez, misture-o com um alimento que ele já gosta, como purê de batata, para acostumá-lo com o sabor. Outra maneira é mudando o modo de fazer o alimento. Por exemplo, uma cenoura crua tem um sabor, cozida tem outro, grelhada na manteiga tem outro e assada no forno adquire um sabor mais adocicado. Estratégia número 2: apresentação criativa. Tornar a comida mais atraente é uma tática útil. Experimente criar pratos coloridos e divertidos. Mudar a comida em forminhas ou usar cortadores de biscoito pode tornar o processo mais agradável. Deixar a criança pegar com as mãos, explorar o alimento, também é uma boa estratégia, tendo apenas o cuidado de vigiar a introdução do alimento para que o bebê não leve pedaços muito grandes à boca e tenha náuseas ou vomite. Estratégia número 3: persistência amigável. Não desista após a primeira refeição. Os bebês podem levar algum tempo para se acostumarem a novos sabores. Tente oferecer o alimento novamente após alguns dias ou semanas. Às vezes, leva várias tentativas para que o bebê aceite um novo alimento. Alguns alimentos precisam ser reapresentados 8 a 10 vezes antes do bebê tomar a decisão de experimentá-lo. Estratégia número 4: modelo positivo. Mostre ao bebê que você também desfruta do alimento. Coma junto com ele e demonstre entusiasmo. Bebês adoram imitar e seu entusiasmo pode encorajá-los a experimentar. Nesse aspecto, o almoço em família é importante, assim como é importante que as pessoas ao redor também comam alimentos saudáveis, pois o bebê se espelha nos outros. Estratégia número 5: evite pressões. Evite pressionar o bebê para comer, isso pode criar resistência. Em vez disso, siga os sinais de fome do bebê e respeite o momento dele para comer. Lembre-se dos casos que citei.
A introdução alimentar é uma época propícia para causar traumas no bebê se a expectativa exagerada da mãe e a ansiedade não for bem administrada. Estratégia número 6. Ofereça variedade. Mantenha a introdução de uma variedade de alimentos. Quanto mais sabores o bebê experimentar, mais provável será que ele desenvolva uma afinidade por diferentes alimentos. Estas são estratégias práticas para reintroduzir alimentos e superar a resistência do bebê na introdução alimentar. Lembre-se de que a paciência e a consistência são essenciais nesse processo. Cada bebê é único e é importante respeitar seu ritmo. Ao superar essas dificuldades, vocês irão ganhar paz de espírito e confiança. Além disso, estão contribuindo para um futuro saudável para o seu bebê. Imagine o sorriso no rosto de seu pequeno quando descobrir os sabores do mundo. E lembre-se, o que você está plantando agora, seu filho ou filha colherão os frutos na fase adulta e na velhice, se beneficiando de uma dieta saudável e tornando menor os riscos de desenvolvimento de doenças crônicas e incapacitantes, como obesidade, diabetes, hipertensão, infartos e derrames. Para resumir, a introdução alimentar pode ser desafiadora, mas com paciência e conhecimento, vocês podem torná-la uma experiência positiva. Lembre-se de que estou aqui para apoiá-las em cada passo. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no meu canal para receber mais dicas e compartilhe este vídeo com outras mamães que também precisam desta ajuda. Juntos podemos superar qualquer desafio. Obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo.